Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Oncoclínicas. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Carlos Gil, CEO do Grupo Oncoclínicas. Por favor, Carlos Gil, pode prosseguir. A todos, muito prazer, né? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Gil, assumi como CEO da Oncoclínicas há 5 semanas atrás, plenamente ciente dos desafios que a companhia enfrenta, mas também muito seguro das decisões que têm sido tomadas para a gente avançar nesse sentido. Como é meu primeiro contato com vocês, eu vou me permitir falar um pouquinho sobre onde nós estamos e para onde nós estamos caminhando. Né, a gente está passando por mudanças estruturais importantes na companhia aí nas últimas semanas, e o grande objetivo disso é a simplificação da estrutura e aumentar o nível da disciplina de execução. Isso envolve alterações, sobretudo no corporativo da companhia, que hoje vai ser muito mais focado na execução da estratégia que foi estabelecida. Em paralelo, a gente iniciou uma agenda rigorosa de eficiência operacional, revisão ampla, né, dos contratos com fornecedores e implementação de um orçamento base zero. Em termos de alocação de capital, a gente segue avançando naquilo que já tinha sido definido. A gente concluiu a venda do Hospital OMC em Uberlândia. Estamos em fase final da venda do Hospital HVS em Belo Horizonte. Houve o distrato dos BTS de São Paulo e Belo Horizonte. Estamos negociando o BTS de Goiânia. E essas decisões, na verdade, refletem uma mudança de foco. Disciplina na alocação de capital e priorização do core business da companhia, que é oncologia ambulatorial. Em termos de liquidez, né, nós estamos operando com um cenário de pressão de liquidez, acho que não é surpresa para ninguém, mas a administração está 100% focada, na verdade, em tomar decisões estruturantes para endereçar essa questão. E essas frentes incluem, né, captação de recursos, reorganização financeira, mas sempre com foco no objetivo de preservar a continuidade assistencial. E fazendo um gancho nesse sentido, né, a prioridade absoluta da companhia nesse momento, né, é manter a sua atividade operacional na ponta ambulatorial de atendimento dos pacientes. Tem várias estratégias nesse sentido que estão em fase de execução, estão evoluindo e a gente vai atualizando o mercado à medida que elas forem avançando. E com isso eu passo a palavra para o nosso CFO interino, né, Marcel Tchek, que vai detalhar um pouquinho para vocês o status das negociações com os credores, as frentes de M&A, né, com Porto e Fleury, e, sobretudo, os resultados do quarto trimestre. Obrigado. Obrigado, Gil. Bom dia a todos. Eu sou Marcel Tchek, estou aqui na posição de CFO interino nas últimas semanas também, e estava desde abril do ano passado, estou ainda no conselho da companhia. Tá. Então, venho acompanhando já o que vem acontecendo na companhia, incluindo os desenrolares estratégicos aqui das movimentações desde o meio do ano passado. Falar dos resultados de 2025 e depois a gente vai ter oportunidade de conversar durante a sessão de perguntas e respostas. Sobre o resultado de 25, acho que o Gil comentou um pouco. A gente teve a nossa receita foi afetada, teve um encolhimento de receita afetada pelas medidas que a gente tomou de inadimplência de clientes, especialmente a Unimed, e o que mudou um pouco a trajetória que a gente vinha de ter um crescimento constante ao longo dos anos. Então, 2025 foi o ano que a empresa encolheu, mas fruto desse resultado, principalmente com a Unimed Ferj, com quem a gente perdeu bastante receita ao longo do ano e rompemos o serviço deles a partir de 1º de agosto. Do ponto de vista interno, a gente, com a diminuição da receita, a gente obviamente teve uma diluição ruim de custos, onde isso não aconteceu em 2025. Com a receita caiu 7% e o EBITDA acabou caindo mais de 30%. A gente está aqui atuando para tentar reverter esse quadro, mas o resultado de 2025 acabou sendo esse. Um crescimento, uma diminuição da receita e uma diminuição maior ainda no EBITDA da companhia. O que a gente fez em 2025 do ponto de vista de revisões estratégicas? O Gil já comentou com vocês um pouco na introdução, mas a gente fez um redirecionamento da companhia
de volta para o tratamento ambulatorial oncológico, que é o negócio que a companhia foi criada e que ela cresceu ao longo dos primeiros anos. Com isso, a gente a gente anunciou o desinvestimento da linha de negócios em hospitais. A companhia tinha originalmente 3 hospitais, o de Uberlândia, que é o UMC, que foi concluído, foi feito no ano passado e foi concluído em fevereiro. Esse hospital está vendido e entregue. Temos o Hospital Vila da Serra, que é o hospital de Belo Horizonte, que está em fase final de negociação. O comprador está concluindo a due diligence, a gente está discutindo termos de fechamento nesse momento. E o Hospital Marcos Moraes, que era o hospital no Rio de Janeiro, esse hospital chegou a ser vendido ano passado. No entanto, o comprador desistiu após a diligência, está lá passando pelos problemas dele. Esse negócio acabou voltando para o portfólio da companhia, mas a gente está aqui revendo e tentando ver o que consegue fazer com eles. Dos projetos de crescimento, a companhia tinha 3 projetos de construção de cancer centers, os famosos BTS, os build-to-suits. 2 deles foram contratos que foram rescindidos, o de São Paulo e o de Belo Horizonte. Importante ressaltar que em nenhum dos 2 casos se envolveu qualquer desembolso da companhia. A gente conseguiu estruturar com a contraparte uma forma que a companhia não precisasse realizar desembolso. Tem um projeto que é o projeto de Goiânia, que a gente está vendo, buscando um redirecionamento, porque essa é uma obra que já está muito adiantada. Então, ia ser muito custoso para a companhia rescindir esse contrato. Então, a companhia está aguardando o final da obra e discutindo aqui alternativas com possíveis players externos para possivelmente vender essa operação. Do ponto de vista de fluxo de caixa, a política comercial restritiva que a gente adotou, obviamente, afetou o caixa. Meio que a gente tentando sair das empresas que tinham um ciclo de capital de giro ruim para nós. A gente saiu delas, isso diminuiu a receita e, continuando com os custos, obviamente, o fluxo de caixa fica um pouco pressionado. E houve dois eventos graves, que é a Unimed Ferj, que tinham contas a pagar para nós da ordem de mais de R$800 milhões. No ano passado, começou a inadimplir e deixou de pagar. Esse negócio foi, inclusive, provisionado no 3º trimestre e o fato é que a gente deixou de ter esses recebimentos. E teve também o evento do Banco Master, em que a companhia perdeu o caixa que estava depositado quando o banco foi liquidado, R$430 milhões, e aí, obviamente, isso não é contado no caixa. Portanto, a liquidez da companhia ficou prejudicada aqui em mais de R$1,2 bilhão, apenas nesses 2 eventos. Fora tudo que a gente vinha falando sobre movimentos de diminuição de receita e falta de diluição de custo fixo, isso acabou impactando muito a liquidez de curto prazo da companhia. Isso teve um reflexo no endividamento. E aí, ano passado, no final de novembro, a gente concluiu a homologação do aumento de capital, que foi focado em conversão de dívida. A companhia conseguiu adesão de R$1,4 bilhão em debêntures que foram convertidos, em debêntures e instrumentos de dívida em geral, que foram convertidos em capital, que está contabilizado agora no 4º trimestre. Isso aliviou o endividamento da empresa. A gente tinha fechado o 4º tri com 4 bi 100 de dívida líquida. Fechamos o 4º trimestre com 2,9, incluindo aí o efeito da conversão de dívida em capital. Tá. Como houve uma conversão de dívida em capital, foi apenas um swap de debt to equity, não houve injeção de capital na companhia nesta transação. Então, a liquidez que já vinha se desdobrando ao longo do segundo semestre, ela não teve nenhum alívio em relação a essa operação de aumento de capital. Entrando nos números de resultado e de volume nas próximas páginas, eu vou passar aqui o que aconteceu. Sempre do lado esquerdo vai estar o resultado por trimestre e do lado direito do slide vai estar o resultado anual. Tá? O ticket médio nosso aumentou na comparação trimestral e na comparação anual também. A gente atingiu no final do ano
R$ 10.100 de ticket médio. No ano ainda ficou em 9.700, mas a gente vem numa trajetória crescente de valor do nosso procedimento. O que diminuiu foi o número de procedimentos, fruto do que a gente vem falando de diminuição de receita, saída da nossa operação daquelas operadoras de saúde com quem a gente tinha uma dinâmica de fluxo de caixa ruim. Então, o número de procedimentos no último TRI foi 138 mil, e no ano ao todo, 633 mil, uma diminuição em relação aos 692 que havia sido em 2024. O reflexo disso, obviamente, é na receita, a consequência disso é na receita. A receita do trimestre vem numa diminuição a partir do terceiro TRI, que a gente já não tinha a Unimed, mas a gente ainda teve diminuição com outras fontes pagadoras e também somando aí com o reflexo da Unimed. Fechamos o trimestre com 1,4 bilhão, e a nossa receita anual, uma queda em relação ao ano passado de 7%, de 6,4 bi. Uma trajetória ao longo dos últimos 4 anos ainda de crescimento, mas no último ano um decréscimo de 7%. A receita líquida, passando rápido, o efeito é exatamente o mesmo, apenas deduzindo aqui as deduções. No quarto trimestre, a gente teve só efeito aqui, que é o PCLD. Está detalhado esse negócio no release e nas DFs, mas a gente fez uma reversão de glosas no quarto trimestre, e então a diminuição aqui de receita líquida no trimestre, vocês vão ver que é menor do que o que foi na receita bruta, e um dos efeitos é esse ajuste de política de PCLD que a gente convergiu em relação ao que tem sido o histórico de recuperação de glosas, e isso deu uma reversão no trimestre. Tá? PCLD, que é o assunto que a gente vinha falando, a gente teve no último trimestre, aparece um número negativo, mas é mais uma questão de ajuste do valor total para estar em linha com o nosso histórico de recuperação. Ao longo do ano tivemos um trimestre ruim ali no segundo trimestre, mas no ano como um todo, estamos aqui 3,3% da receita como LTM, e no último trimestre ela está aqui negativa, na verdade positiva, né? Porque a gente fez esse ajuste na política de PCLD. Próxima página, o lucro bruto caixa, que é sem os efeitos de amortização e depreciação. E aí, a partir desse slide, a gente separa um pouco a operação do que é o nosso lucro bruto total e o nosso lucro bruto excluindo as operações hospitalares, que a gente tem um desinvestimento em curso, anunciado e já em curso. Tá? O lucro bruto no trimestre ficou em 482 milhões, uma margem de quase 37%, e uma evolução positiva desse indicador em relação ao histórico. Lembrando que para a gente, como a gente tem muito custo variável, o efeito da queda da receita ele não aparece tanto aqui, ele vai ter um efeito muito mais ali no EBITDA, das despesas que não foram diluídas. E mesmo na base anual, a gente tem aqui uma diminuição do lucro pela diminuição do volume, mas uma margem ali de 32%. A gente ainda acha que, vocês veem que no trimestre está em 36% e no anual está em 32%, a gente acha que tem um espaço para continuar melhorando aqui em margem bruta. Despesas. As despesas tiveram, obviamente, o valor contábil é muito maior, que tem o impairment de algumas das operações, mas tem também alguns ajustes contábeis da ordem de 104 milhões que estão incluídas na nossa despesa. Esses ajustes contábeis são principalmente conciliação de estoques e algumas revisões de perdas em algumas parcerias que não houve sucesso. Então, a despesa pesou bastante para a gente no trimestre e no ano. Tivemos 25% da receita, considerando a operação toda. Se a gente tirar hospitais, a gente teve 20,4%, uma evolução ruim aqui em relação ao que havia sido no terceiro TRI de 16,9%, e mesmo na base anual, fomos aqui de 18,7% para 19,8% na métrica sem os hospitais. Então, e aí, quando a gente tem uma receita decrescente e esse nível de despesa sem uma redução correspondente, a gente tem na próxima página o nosso EBITDA sofrendo na base anual, que foi de
20% ano passado para 14% este ano, apesar de no trimestre não ter ficado tão péssimo. Teve 17% de margem no quarto tri. A base anual foi muito onerada pelo que houve no primeiro trimestre. Não está aqui no slide, mas vocês vão lembrar, a gente teve um trimestre bastante pressionado em termos de EBITDA no começo de 2025. Mas no final do ano, aqui alguns números importantes, terminamos o ano com 830 milhões de EBITDA. Esse EBITDA exclui alguns itens não recorrentes e as operações hospitalares, e ele ainda é pré os ajustes de IFRS 16. Então esse é o nosso EBITDA, o melhor EBITDA olhando para frente, parte destes 830 milhões, que foi 240 aqui arredondando no quarto trimestre. Resultado líquido, considerando tudo que a gente falou até agora, bastante negativo. No contábil foi 3 bilhões e 700 de prejuízo. E considerando os ajustes que a gente tem falado aqui de exclusão dos impairments, exclusão dos ajustes contábeis, as próprias operações hospitalares, a gente teve um resultado líquido aqui de 1,4 bi. E aqui, lembrando, tem os ajustes de Banco Master e tudo mais. Então, o Banco Master aqui, isso inclui os ajustes de Banco Master ali, 400 milhões, só disso é a baixa do Banco Master. Ciclo de capital de giro, que está no próximo slide, o principal destaque dessa página aqui frente às dificuldades de liquidez da companhia, a gente pôde se apoiar muito nos nossos fornecedores. Então, nossas contas a pagar teve uma evolução de 79 dias para 111 dias. Um pouco da nossa dificuldade de liquidez no final do ano, em que o nosso principal fornecedor aqui dos nossos medicamentos foi quem nos apoiou nesse refinanciamento, digamos assim. Próxima página, conciliação do fluxo de caixa. A gente tinha um caixa no final do ano, no final do terceiro tri, de quase 500 milhões de reais. A gente fechou o ano com 518, tivemos um fluxo operacional positivo, que aqui inclui os efeitos de capital de giro que estão na página passada. Tivemos um pagamento de juros de 250. Então, considerando a nossa operação após pagamento de juros, tivemos um aumento do caixa de 494 para 753. E aí os usos do caixa foram CAPEX, parcerias, que são valores menores, mas aí tivemos aqui principalmente o efeito do Banco Master está aqui nesses 213, que é a provisão adicional que a gente precisou fazer além daquela que estava no terceiro trimestre. No terceiro trimestre, vocês vão lembrar, a gente tinha provisionado 216 milhões. Aí teve essa provisão adicional de 213, correspondendo ao nosso saldo que a gente tinha lá no Banco Master quando ele foi liquidado. Portanto, o nosso caixa antes dos investimentos foi consumido até 518 milhões, que é o caixa que está na virada de balanço do dia 31 de dezembro, os 518 milhões. Endividamento, a gente, na página aqui no gráfico, vocês vão ver o número de 3,5. Esse 3,5 é o nosso endividamento medido com a dívida líquida e mais o EBITDA ajustado. Porém, para termos de covenants, a gente tem que ajustar para a IFRS e fazer alguns outros ajustes. E para fins de covenants, o nosso índice foi de 4,27, nosso 4,3 que está aqui no título do slide. Esse o nosso endividamento após os ajustes de IFRS. E que com isso a gente teve que conduzir uma negociação de dispensas de quebra de covenants junto aos credores a partir desse primeiro trimestre. A gente conseguiu obter alguns deles ainda estão em negociação, com principalmente as séries em que os detentores são o mercado de forma pulverizada, como tem uma série de debênture que acontece isso, e tem duas emissões de CRI que são bastante pulverizados. Nessas a gente ainda não obteve as dispensas. E aí, por esta quebra, por esse rompimento de covenant, a gente teve a dívida da companhia reclassificada para o curto prazo.
E aí, como consequência, também o auditor elaborou uma ênfase ali de continuidade operacional. A nossa dívida não está vencida, a gente tem alguns stand still negociados com credores, algumas dispensas de covenant, de quebra de covenant já obtidas, porém, como isso não foi integral, isso não voltou a ser reclassificado da forma de curto e longo prazo, mas a gente não tem formalmente nenhuma declaração de vencimento antecipado das dívidas neste momento. Gente, era isso que eu tinha para falar. Acho que agora a gente segue para uma conversa entre nós de perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, levante a mão através do botão disponível na videoconferência. Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, levante a mão através do botão disponível na videoconferência. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto estamos coletando as perguntas. Não havendo perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Gil para as considerações finais. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Queria agradecer a presença de todos. Obrigado e bom dia para vocês. A audioconferência da Oncoclínicas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia e obrigado por usarem a Voxcom.